Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 8 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo, e a Ucrânia sofreu hoje mais um grande ataque de mísseis e drones russos, uma enorme quantidade de mísseis e drones, a gente vai esclarecer os números daqui a pouquinho. Muitos foram derrubados pela defesa antiaérea, mas a eficiência não foi tão grande, vários atingiram o alvo, e o motivo disso é o fato de que os russos não atacaram nada em Kiev e não atacaram nada em Odessa. Atacaram em Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia, Kryvyi Rih e aqui em Helmninsk. Ou seja, cidades em que a gente sabe que não tem sistemas Patriot. Eles focaram nas cidades com fragilidade na defesa antiaérea e com isso conseguiram realmente atingir muitos alvos. Os alvos principais foram novamente infraestrutura, subestações de eletricidade, esse tipo de coisa, né? Também acabaram atingindo um monte de coisas civis, de alvos civis, apartamentos, supermercados, um absurdo completo, né? A impressão que dá é que os russos desistiram de tentar sobrecarregar os sistemas Patriot em Kiev e Odessa, como eles tentaram antes, né? Não conseguiram, então desistiram de fazer isso e decidiram causar danos à infraestrutura, a mesma estratégia do ano passado em cidades que estão menos protegidas, né? Fizeram isso justamente agora, no momento que está chegando uma nevasca muito grande lá na Ucrânia. As temperaturas hoje estão muito baixas em toda a região ali, aliás, na Europa como um todo, as temperaturas baixaram muito essa última semana, então estão aproveitando isso daí, né? Apesar de ter sim alguns danos em algumas cidades, não vai ser nenhum problema, como aconteceu ano passado, os ucranianos vão reparar os eventuais danos causados e não vai ter nenhuma outra consequência disso daqui. É só uma crueldade absurda. Houve mortos e feridos nesse ataque, né? Os ucranianos também continuam fazendo ataques aqui na Crimeia, praticamente diariamente. A gente não tem informações precisas, mas eles continuam fazendo ataques. A gente tem agora algumas informações dos ataques passados. Parece que aumentou o número de oficiais mortos aqui no último ataque que teve na Crimeia. São 14 oficiais de alta patente confirmados mortos aqui nessa região. Não, o Gerasimov não está nessa leva, mas tem outros oficiais de alta patente aqui dessa forma, né? Na linha de frente, os russos tentaram avanço aqui em Novo-Mihailivka, nessa região aqui, mas não conseguiram, foram contidos, mais um monte de tanques russos destruídos, aquela coisa toda. Via de regra, nenhuma mudança significativa na linha de frente aqui. Bom, o Congresso americano parece que chegou num acordo sobre o orçamento já essa semana. É um bom sinal, por quê? Sinal que eles estão trabalhando no problema, né? Ao contrário dos deputados brasileiros, que devem achar que o Brasil é um país muito rico, que a gente pode ficar de férias 1 mês e meio e coisa e tal. O Congresso americano, que é um país mais pobre na visão dos congressistas brasileiros, né, já voltaram a trabalhar e já estão com a aprovação de um orçamento para os Estados Unidos. Infelizmente, esse acordo não inclui ainda ajuda externa. Então, nem ajuda externa, nem a questão da fronteira sul lá dos Estados Unidos, que continua em negociação, mas pelo menos está em negociação, né? E a gente tem informação também que vai acontecer um problema na União Europeia. O Charles Michel, que é o presidente do Conselho Europeu, ele decidiu renunciar para poder trabalhar na reeleição dele para o Parlamento Europeu, né? Aliás, isso é uma coisa curiosa. Vocês sabiam que existe o Parlamento do Mercosul? E o Brasil tem vários deputados eleitos no Parlamento do Mercosul? E que no Brasil, diferente dos outros países do Mercosul, a gente não vota para eleger os parlamentares do Mercosul, são escolhidos pelos partidos em Brasília sem nenhuma interferência da população brasileira. Que coisa curiosa, né? É a nossa pungente democracia aqui no Brasil. Enfim, só um parênteses nisso. Agora, ele quer concorrer ao Parlamento Europeu, então ele abdicou. Qual que é o problema disso? O problema disso é que é possível que o Viktor Orbán assuma esse conselho aí nos próximos, por um período limitado, mas assuma isso daí. Isso significa que nesse período certamente nenhuma ajuda à Ucrânia vai andar lá na comunidade europeia, né? Realmente é um problema isso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Gertrudes, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado aí a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né?
Bom, como eu falei, foi um grande ataque de mísseis e drones que aconteceu hoje pela manhã, na noite de ontem para hoje, né, na madrugada de hoje. O total foram, os ucranianos derrubaram 8 dos 8 drones Shahid que foram lançados, então os drones não foram problema. Teve 4 mísseis Ra-47M2, se não me engano isso aqui é o Kinjal, tá? Ra-47 é o Kinjal. Não foram derrubados, apenas 18 de 24 Ra-101, 55 ou 555 também foram derrubados pela defesa antiaérea, mas os outros 6 atingiram os alvos. Os 7 mísseis S-300 balísticos também atingiram o alvo. Ra-22, 8 mísseis que não foram derrubados, 6 mísseis Iskander-M também não derrubados, e 2 Ra-31P anti-radar também não foram derrubados. Então você pode ver que, embora a defesa antiaérea ucraniana tenha conseguido resolver o problema dos drones com facilidade, os mísseis ela teve muito menos sucesso, né? A maior parte atingiu o alvo. E por que isso? Como eu expliquei para vocês, os russos não mandaram mísseis para Kiev nem para Odessa dessa vez. O foco foi Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia, Kryvyi Rih e teve alguma coisa aqui também em Helmninsk. Justamente locais em que você não tem tanta proteção de defesa antiaérea assim, né? Então, infelizmente, acabou atingindo muita coisa, principalmente infraestruturas civis, ou seja, transformadores, fábricas, esse tipo de coisa, e também muita coisa, simplesmente casas de civis, estruturas aqui. Isso aqui foi um shopping center que foi destruído em Dnipro, teve mais imagens aqui, ó, aqui outra, Kryvyi Rih. Kryvyi Rih teve um monte de destruição aqui também, essa loja aqui, que é um outro shopping, parece que é um hortifruti de lá. Aqui de novo aquele incêndio, aqui prédios comerciais, aqui prédios residenciais destruídos também, aqui a janela. Enfim, aqui é o hortifruti aqui deles aqui, né? Destruído também na região. Enfim, muito triste isso daqui. A informação que a gente tem é que também em Kharkiv teve casas derrubadas, enfim, muita destruição em coisas civis, né? Segundo a informação das autoridades ucranianas, até o momento são 30 pessoas feridas e uma pessoa morta como resultado deste ataque. Ainda estão fazendo o resgate de muita gente, então pode ser que esses números aumentem aí nas próximas horas. E a grande questão é justamente essa, né? Você vê que o foco deles foi justamente alvos de infraestrutura, foi estações elétricas, esse tipo de coisa, visando de fato congelar os civis, né? Prejudicar a infraestrutura ucraniana. Neste momento, a gente está passando por uma frente fria lá, a gente tinha alertado já disso, estava chegando. Em Moscou já está muito frio, na Ucrânia está começando a esfriar bastante agora, hoje está muito frio na Ucrânia também. Aqui, ó, em Kherson, que é já no sul da Ucrânia, está entre menos 4 e menos 11 graus lá em Kherson, graus centígrados, né? Ou seja, é realmente uma temperatura muito baixa ali na região, e a tendência nos próximos dias é continuar a temperatura totalmente no negativo, nem aparecer no positivo. A temperatura máxima hoje é menos 4 graus, bastante frio por lá, né? Então justamente os russos parece que retornaram à estratégia deles de justamente tentar congelar os ucranianos. Essa estratégia não funcionou no passado, né? Você lembra, até curioso, né? O pessoal brincando que falavam que a Europa iria congelar sem o gás russo. Falaram isso em 2009, 2012, 2017, coisa e tal. Em 2022, o pessoal falou, não tem chance da Ucrânia sobreviver, a Ucrânia vai congelar esse inverno com os ataques russos e coisa e tal. E, de fato, esses ataques à infraestrutura acabam causando muitos danos aos civis, infelizmente. Lá realmente faz muito frio, então ficar sem eletricidade, sem água, sem gás, numa situação dessa é crítico, mas da experiência que a gente tem ano passado, as equipes de socorro, as equipes de emergência conseguiram reparar as tubulações, reparar a energia elétrica de forma que não houve um cenário de catástrofe. Sim, chegou a ser crítico ano passado, chegou a ficar várias cidades sem luz e sem água durante um bom tempo, mas não foi catastrófico, né? Os ucranianos conseguiram sobreviver, e esse ano parece que os russos estão tentando isso de novo. E o curioso é isso, né? Porque esse ano eles tinham mudado a estratégia, né? Você lembra, os russos, ao invés de fazer esses ataques à infraestrutura ucraniana, eles guardaram um monte de mísseis durante um monte de tempo para tentar
atingir aqui Kiev, Odessa e outras cidades que a gente sabe que estão com o Patriot, lançaram esse monte de mísseis contra essas cidades para tentar justamente sobrecarregar o sistema de defesa antiaéreo e assim conseguir atingir algum alvo por ali, né? Não conseguiram, de novo, atingiram alvos civis, sempre tem dano civil, não tem jeito, mas no final das contas o dano do próprio Patriot ou danos militares equivalentes, eles não conseguiram atingir nem em Kiev nem em Odessa. Daí eles partiram, parece, voltaram para a estratégia anterior, vão tentar destruir, pelo menos nas regiões que não tem um sistema de defesa antiaéreo adequado, vão tentar destruir a infraestrutura nessas regiões, né? Então, é isso que está acontecendo. Infelizmente, o Zelensky falou, inclusive, sobre isso, falou sobre a necessidade de mais sistemas de defesa antiaéreo para evitar que a Rússia tenha o controle dos céus aqui na Ucrânia. Ou seja, realmente ainda estamos numa situação de cobertor curto. Melhorou bastante. A Ucrânia já tem mais áreas agora com defesa antiaérea de alto nível, mas ainda falta muita coisa, ainda tem muitos locais aqui que poderiam se beneficiar com esse tipo de coisa, né? Bom, curiosamente, lá em São Petersburgo também teve um grande incêndio aí de ontem para hoje. Mais uma vez a gente não sabe se foi acidente, se foi alguma sabotagem, o que foi, mas um grande shopping center lá na Rússia acabou pegando fogo ali em São Petersburgo essa noite, né? A Rússia adora atingir a Ucrânia, mas no final das contas acaba sofrendo quase que como um karma esses problemas de incêndio e ataques lá nos equipamentos deles, né? Bom, a gente tem também informações sobre aqueles ataques à Crimeia que a Ucrânia fez alguns dias atrás, né? Então você lembra, a gente chegou a mostrar essa imagem aqui, ó, que seria um centro de comando atingido pelos ucranianos, mas não tinha muita informação sobre isso, né? Agora a gente tem mais informação. Na verdade, essa área aqui, ó, e está bem destruída ela, mas o principal é o seguinte, isso daqui não é o centro de comando, isso aqui é a entrada para o bunker que tem o centro de comando. O bunker é subterrâneo. E aí eles mostram aqui nessas imagens aqui a destruição do bunker. Eu confesso para você que eu não consigo ver muita coisa aqui, parece muito fora de foco. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Eles mostram aqui o antes, essa daqui, dia 4 de janeiro, e o depois, dia 6 de janeiro, depois da destruição. Eu confesso que não consigo ver muita coisa, porque essas imagens aqui são imagens de satélites de baixa resolução. A gente ainda não tem imagem de satélite de alta resolução, então a gente não tem informação precisa disso daqui, mas segundo eles estão dizendo, justamente essa área foi atingida. Isso aqui é a entrada do bunker e o bunker subterrâneo que teria sido atingido, né? Os Storm Shadows Scalp, eles têm aquela capacidade de detonação atrasada, né? De forma que eles podem perfurar o bunker, perfurar o teto da coisa, explodir só lá embaixo, mas a gente ainda não tem resultado disso daqui no final das contas, né? Esse aqui é o satélite Sentinel-2L2A, que não tem uma resolução tão grande assim, mas vamos aguardar. Conforme for, a gente deve ter mais informações mais adiante sobre isso daqui, né? Isso daqui tudo é o bunker da 31ª Divisão Russa de Defesa Antiaérea, né, onde foi atingido isso daqui. E a gente tem a informação de que o número de mortos nesse ataque do dia 4 de janeiro, onde atingiu um bunker do comando o 12º Regimento, 31ª Divisão de Defesa Antiaérea, que fica ali, esse aqui é perto de Sevastopol, tá? E o número de mortos subiu para 14, e os funerais vão acontecer agora na próxima semana, né? Nessa semana agora que a gente está. Ou seja, esse ataque foi um sucesso naquele dia, né? Essa visão aqui a gente mostrou na época. À medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo mais informações sobre o que aconteceu efetivamente. Bom, falando sobre a situação na linha de frente, aqui tem uma imagem curiosa da artilharia russa atingindo as próprias tropas russas ali na região de Krink. Então, mais uma vez, você tem aqui os russos matando eles mesmos. Aliás, tem mais sobre isso mais adiante. Aqui foi justamente na área de Verbove. Essa região aqui é zona cinza, nem os russos, nem os ucranianos controlam isso daqui, mas os russos perderam mais 2 BMPs, 2 veículos blindados nessa região aqui, né? Já tem alguns outros veículos perdidos aqui, que eram justamente uma parte russa, uma parte ucraniana.
Essa área já foi alvo de vários ataques em várias regiões, aqui em várias situações. Agora os russos perderam mais um cado de blindados, né? Falando sobre Verbovê, é nessa área aqui, ó. Verbovê aqui é alguma coisa na área cinza por aqui que aconteceu isso. Os russos tentaram avançar em Novomihailivka, mas não conseguiram fazer nenhum ganho territorial. Porém, parece que eles conseguiram ganhar algumas posições a leste de Erohivka, que é próximo de Marinka, né? Então o que ele está falando aqui é nessa região de cá. Novomihailivka é bastante crítica aqui, os russos não conseguiram avançar. E aqui você tem Marinka, que foi tomada pelos russos recentemente, mas aqui é aquilo que eu falo para vocês, os russos não têm uma grande vantagem, porque tem um cordãozinho de cidades pequenininhas aqui para eles avançarem, se eles quiserem realmente avançar aqui, né? Então eles estão tentando agora tomar Erohivka, estão se posicionando a leste de Erohivka para tentar um ataque, estão fazendo rotação de tropas e reagrupamento. Vamos aguardar, tomara que eles não consigam avançar muito aqui, mas se avançarem também vai ser o mesmo esquema de Marinka, vai demorar anos para conseguirem avançar alguma coisa por aqui, né? Aqui tem justamente informações ou imagens lá de Novomihailivka, com vários blindados russos destruídos ali na região em função dessa tentativa de avanço que eles fizeram ali, né? Um monte de blindado descartado ali. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos mapas do Pulevolan. Então aqui você tem Pisk e Pervomais, que os russos conseguiram avançar alguma coisinha. Essa região é aqui próximo de Avdivka. Avdivka está aqui, Pisk é aqui, ó. Eles conseguiram avançar alguma coisa. Esse mapa aqui, ele mais uma vez ele exagera o vermelho aqui, os ucranianos estão mais avançados para cá. Esse vermelho todo aqui, isso aqui tudo já tem muita coisa que está na mão dos ucranianos, mas enfim, eles conseguiram avançar um pouquinho aqui em Pisk, nessa região aqui, né? Tá vendo como é que é bem menor aqui? Pervomaisk inteiro aqui, ó, tá na mão dos ucranianos nesse mapa, mas aqui, se você olhar, tá na mão dos russos aqui, ó. Essa área toda aqui, né? E o que os russos teriam avançado seria justamente um pequeno pedaço aqui, né? Aqui também, ali na região no norte, ali em Avdivka, também teve um pequeno avanço russo aqui, nada significativo. Aqui na região de Bakhmut, também parece que não teve mais nenhuma mudança. Lógico, os russos continuam tentando avançar aqui, mas nenhuma mudança efetiva. Aqui na região de Kriminá aqui nessa região aqui embaixo, também russos continuam tentando avançar, nenhum avanço real, né? E tem mais uma carta aqui, na região de Kuzemivka, Novoselivk, né? Svatov está aqui, ó. Também mais russos tentando avançar e nenhum avanço, né? Então teve alguns pequenos avanços russos em algumas posições, mas nada significativo e, via de regra, a linha de frente continua no mesmo lugar, né? Agora, tem essa notícia que saiu aqui no jornal Welt alemão, dizendo que os ucranianos, agora que receberam os F-16 da Noruega, eu não sei não, tá? Eu tenho a impressão que os F-16 que os ucranianos receberam foi da Bélgica. Mas enfim, receberam F-16 em algum momento agora do passado, né? O que eu tinha entendido é que a Noruega iria mandar alguns F-16 com cabine dupla para treinamento de pilotos, né? Porque aparentemente desses F-16 que a Ucrânia está recebendo são F-16 de combate, não tem cabine dupla, e para treinar pilotos é importante você ter o avião com cabine dupla, né? Enfim, mas não sei. De qualquer forma, a gente sabe que a Ucrânia está para receber F-16. E segundo eles estão dizendo aqui, a Ucrânia pode ir na ofensiva nos próximos meses, segundo o Welt. Eu não acredito, os próprios comandantes ucranianos falaram que não vão fazer ofensiva nos próximos meses, agora que o propósito agora é poupar munição e pessoal para fazer realmente uma ofensiva decisiva mais adiante. Então eu não acredito nisso, mas só para deixar registrado, o Welt diz que acha que isso vai acontecer, vamos aguardar, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a reunião do Putin com familiares de soldados lá na Rússia, né? Vocês sabem, dia 6 de janeiro é o Natal da Igreja Ortodoxa, então na Rússia eles comemoram o Natal no dia 6 de janeiro, então o Putin fez essa reunião supostamente com familiares de soldados. Parece que, como sempre, são soldados ou familiares de soldados escolhidos a dedo pelo FSB,
Durante a parte que foi televisionada, ninguém falou nada demais, mas dizem, a gente vai falar sobre isso logo em seguida, que depois teve reclamação desses familiares para o Putin sobre pagamento de salários, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O problema de pessoal lá na Rússia parece que continua sendo grande. O patriarca da igreja ortodoxa russa, né, o Kirill, ele falou que Moscou deve perdoar aqueles que fugiram da Rússia para fugir da guerra, que se eles quiserem voltar agora, que eles serão bem-vindos para ser mandado para a guerra, evidentemente, né? E outra coisa que está dando uma confusão danada, como a gente falou, a Rússia abriu as portas para a imigração. Quem quiser se tornar cidadão russo, é só lutar um ano lá na guerra da Ucrânia que se torna cidadão russo. O problema disso, vocês sabem, os ultranacionalistas lá da Rússia não gostaram disso. Estão vendo a Rússia ser tomada por um monte de gente, de nepaleses e não sei o que lá, né? E você sabe como é que é esse pessoal, né? Nazista sempre tem esse papo de supremacia da raça e não sei o que lá, dá uma importância danada para isso. O pessoal não está gostando dessa política do Putin, estão criticando muito esse negócio de abrir a porta da Rússia e coisa e tal, deixar imigrante entrar, mesmo sendo imigrante entrar para morrer na linha de frente, né? Mas enfim, é assim que pensa esse pessoal, né? Bom, como a gente estava falando, aqui o Putin fez uma reunião com famílias de membros da guerra, né, da operação militar especial, como eles chamam. Ele teve... e depois disso, parece que uma parte da reunião foi gravada para televisão, mas uma vez que nessa parte gravada eles não fizeram nada demais, mas depois disso, depois que o cinema acabou, né, depois que a parte de gravação acabou, elas reclamaram muito, disseram que a questão de pagamentos atrasados e benefícios que não são pagos aos soldados, parece que tem uma reclamação muito grande, a Rússia não está fazendo os pagamentos adequados para as famílias dos soldados, né? Ou seja, segundo dizem, o Putin ficou surpreso com isso e prometeu atender a essas demandas do pessoal, né? Eu duvido, isso aqui provavelmente é mais uma maneira que os russos fizeram de tentar tranquilizar as pessoas. Não, agora o Putin vai ver a questão do salário de vocês, hein? Vai nada, o Putin tá cagando para russo. Bom, a gente tem um problema na comunidade europeia, né? O Charles Michel, que é o presidente do Conselho Europeu, né? Ele decidiu se renunciar mais cedo porque ele vai concorrer ao Parlamento Europeu em julho de 2024. Um sucessor deve ser nomeado agora no final de junho, início de julho. Ao mesmo tempo, os países da comunidade europeia falharam em concordar em um novo candidato e com isso pode abrir caminho para a Hungria se tornar presidente entre julho de 2024 até dezembro. A Hungria do Orbán pode colocar alguém na presidência do Conselho e isso pode fazer um estrago muito grande aí nas relações entre a Europa e a Ucrânia. Eu espero que o Parlamento Europeu consiga agir antes disso. Isso aqui não é algo sacramentado ainda está acontecendo. Pode ser que o Parlamento consiga, que o Conselho Europeu consiga chegar a um acordo ali. Vamos torcer para isso, né? Bom, o H.I. Sutton está falando que aquela questão dos navios de limpar minas que a Inglaterra mandou para a Ucrânia e a Turquia não deixou passar pelo Estreito de Bósforo, ele está falando aqui que isso é uma não notícia, porque todo mundo sabia que isso ia acontecer, né? Existe de fato essa convenção de Montreux e, na verdade, isso é altamente no cômputo geral, beneficia a Ucrânia, porque, por exemplo, o Putin queria mandar mais navios tipo o Moskva para o Mar Negro depois que o Moskva foi afundado, mas ele não pode fazer isso porque a Turquia não vai deixar por conta dessa convenção, né? Então, esses navios limpadores de minas, isso não é uma novidade, isso tinha sido acordado entre a Inglaterra e a Ucrânia antes da guerra, eles só ficaram prontos agora, e a Inglaterra tentou mandar para dizer que cumpriu a parte dela do acordo, mas não teria como passar de qualquer forma. É uma pena, né? E muita gente tem falado sobre a hidrovia do Danúbio, né? Porque existe realmente uma hidrovia que vem aqui desde de Amsterdã aqui, começa pelo rio Maine, depois entra no Danúbio e pode chegar até o Mar Negro. Eu não sei se pode passar navios militares nessa hidrovia e se ela teria capacidade, né? Esses navios, embora sejam navios pequenos, não são tão pequenos assim, né? Enfim, não sei.
aparentemente não é uma opção, porque se fosse uma opção eles certamente teriam feito isso, né? O que vai acontecer é que realmente parece que não vai ter alternativa, esses navios não vão chegar enquanto tiver a guerra ali, né? Bom, a gente tem informação também sobre Belarus, e a informação de Belarus é muito engraçado. Tá faltando sangue para doação para os hospitais em Belarus, pelo seguinte motivo. Durante um tempo, quando estavam os soldados russos atuando lá em Belarus, né, muitos foram feridos, né, e foram tratados em hospitais de Belarus e tratados com sangue de pessoas de Belarus, né, de Belarusians, que fala belarussos, né, ou bielorrussos, sei lá como é que se diz a pessoa de Belarus, mas enfim, eles foram tratados com sangue do pessoal de Belarus, né? E o pessoal de Belarus não gosta da Rússia. O governo do Lukashenko gosta do Putin, mas os cidadãos de Belarus não gostam dos russos. Quando os cidadãos de Belarus souberam que o sangue que eles estavam doando estava sendo usado para tratar soldado russo, acabou a doação de sangue em Belarus, e agora eles estão com um problema enorme lá, porque não tem sangue mais para nada. Outra coisa curiosa em termos de tiro no pé, aconteceu alguns dias atrás uma posição de artilharia, né, antiaérea russa ali na região de Rostov-on-Don, uma arma desse tipo aqui chamada Legendary, né, esse aqui é o nome da arma, um sistema de defesa antiaéreo, destruiu paraquedistas russos. Então, o que aconteceu aqui? Rostov-on-Don fica nessa região aqui. Os paraquedistas russos iriam fazer um exercício nessa região, iriam fazer um salto de paraquedas de exercício na região. Isso estava marcado certinho, todo mundo sabia o horário que ia acontecer, na parte da tarde, coisa e tal. Só que parece que o tempo estava muito ruim nesse dia, na parte da tarde. O pessoal que fez o exercício alterou o horário para a noite, sem avisar o resto do pessoal. Então, não foi culpa também do cara da artilharia antiaérea, né? Ele viu um monte de gente no céu, um monte de coisas estranhas no céu, não sabia o que era, achou que era drone, fuzilou um monte de paraquedistas russos aqui perto de Rostov-on-Don, porque os paraquedistas mudaram o horário do exercício e não avisaram todas as pessoas devidas e coisa e tal. Mais uma lambança russa aí matando um monte de gente lá. Que bom, devia ter matado mais. Outra coisa curiosa, os ucranianos conseguiram comprar centenas de documentos classificados russos sobre esquemas de drones, sistemas de guerra eletrônica e etc. O pessoal acabou vendendo esses documentos para os ucranianos. Isso é uma coisa positiva, pode ser que isso gere vantagens aí muito grandes mais adiante, né? Os ucranianos descubram como contornar esses sistemas. O Congresso americano parece que finalmente chegou a um acordo sobre o orçamento americano. A gente tem esperança de ter um pronunciamento em breve com mais informações. Infelizmente saiu o pronunciamento. O Congresso chegou a um acordo para evitar o shutdown do governo americano, mas democratas e republicanos ainda têm que resolver a questão da migração, ou seja, da fronteira sul americana, e também uma lei em separado para prover ajuda militar para a Ucrânia, né? Então, ou seja, sim, já saiu um acordo no Congresso americano para evitar o fechamento do governo americano esse mês, mas a ajuda para a Ucrânia eles ainda estão negociando, continua a negociação lá. A boa notícia é que já estão negociando, né? Ou seja, já acabou o recesso deles lá. O pessoal lá gosta de trabalhar, diferente do Congresso brasileiro, que acha que pode ficar um mês fora aí passeando e coisa e tal. Um absurdo isso, né? Enfim, mais uma boa notícia. Vocês lembram, ontem a ministra das Relações Exteriores do Japão esteve lá em Kyiv e ela se comprometeu a doar 37 milhões de dólares para a OTAN, para a ajuda à Ucrânia com a detecção de drones, né? E também ela vai providenciar 7 autotransformadores de alta voltagem e 5 turbinas a gás para a Ucrânia. São equipamentos para evitar, em caso de emergência, em caso de cair a força, você poder usar isso como geradores de emergência para cidades inteiras, né? São geradores de alta voltagem, transformadores de alta voltagem e turbinas de geração de energia elétrica, né? Então, uma boa notícia isso daí. É certamente necessário, ainda mais agora que os russos voltaram à estratégia de tentar deixar a Ucrânia sem luz no inverno, né?
Uma outra boa notícia é a Romênia, que está construindo uma grande estrada de alta velocidade ali, fazendo um corredor novo entre a Ucrânia e os portos da Romênia, contornando toda aquela região ali. O pessoal está fazendo um trabalho intensivo. A estrada é essa daqui, ó, atravessa desde lá da Transcarpátia, lá na Ucrânia, descendo aqui em paralelo com a Moldova aqui, até chegar em Bucareste. De Bucareste você tem acesso aos portos ali da Romênia. É uma maneira de facilitar também a exportação de grãos através da Romênia. É uma obra muito bacana isso daqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.